Ô, vocês viram o Chernobyl? Eu vi, muito Não, bom. não Hein? vi ainda. Porra, bom também de ver agora, pô. Cara, imagina se aquilo ali acontece de verdade. Olá, mundo! Eu sou o Theo e estou aqui com meus amigos Vicky Fala, galera. Eu ainda não superei a morte do André Matos. e Crossi. E aí, eu que tô editando essa porra agora, né? Muito bom. E esse aqui é o podcast Groselha Dev. No programa de hoje, nós temos dois ilustríssimos convidados, Rafa e Gabi, que são os fundadores da Skullfish Studios. E aí, oi? Opa, vai Corinthians. Eles se juntam a gente nesse episódio de hoje para falar sobre VR e AR. Isso mesmo, o programa de hoje é inteiramente especial, dedicado a Vale Refeição e Auxílio Refeição. Eu queria saber do Brunão, qual a preferência? Se tu prefere Sodexo, Alelo, qual que tu acha Eu acho que a melhor? Lela é melhor, cara. Claramente a Lela é melhor. É melhor, claro. Eu também usava o Alelo e sem decepção. Decepção mesmo é quando você vai no... Você tenta se informar mais sobre VR, aí você vai no site www.vr.com.br e vê que ele é inteiramente dedicado a Vale Refeição. Mas falando sério, o assunto é realidade virtual e aumentada. Mas antes da gente começar, eu queria pedir para os nossos convidados, o Rafa e a Gabi, para que eles falassem sobre a carreira deles, como eles chegaram até aqui, como eles ficaram bilionários, coisas desse tipo, tá? Agora é com vocês. Conta aí pra gente. Comecei a trabalhar com jogos há 7 anos atrás, lá na Hive, com os meninos também. E aí, depois na Samsung, eu comecei a trabalhar com VR. Antes do Gear VR ser lançado, a gente estava começando a trabalhar com VR, né? E aí, a gente lançou alguns jogos pela Black River Studios, que foram o Find Monsters, Adventure, o Rococo VR, e eu cheguei a trabalhar também no Rockin' Rails. E depois disso a gente decidiu, a gente viu uma oportunidade de mercado, já que a gente conhecia bastante sobre o Gear VR e também de como fazer jogos no VR. Aí, então a gente decidiu fundar a nossa própria empresa para trabalhar com isso, que foi quando surgiu o Skullfish Studios. Na Skullfish eu cuido mais da parte de arte e o Rafa mais da parte de programação, gerenciamento. E desde então a gente vem trabalhando com vários projetos de realidade virtual, aumentada, várias coisas. Bom, eu comecei a estudar jogos em 2005 e me formei em 2008. Nessa época o Theo devia ter mais ou menos já uns 40 anos. Aí eu comecei a trabalhar na Skyzone, que era uma empresa aqui de São Paulo. Fui pra Glu. Trabalhei, sei lá, acho uns 50 jogos assim. Depois pra Hive, e aí eu acabei indo lá na Black River, onde conheci todo mundo. Na verdade, conheci o pessoal mais na Hive, né? E lá na Samsung foi quando a gente teve a oportunidade de começar a trabalhar com VR. E depois a gente resolveu abrir a empresa junto, depois de uns 2 anos e meio que estava lá. E aí abrindo a empresa, a gente teve a oportunidade de viajar para Malásia, para Singapura, para um monte de lugar. A gente tem a empresa hoje na Estônia. E resumidamente foi isso, faz uns 13 anos mais ou menos que trabalha com jogos. O Rafa, ele tem mais anos de experiência com jogos do que o Corinthians tem títulos de campeonato, cara. O Corinthians devia me patrocinar aí, ó. Andrei Sanches, você que tá escutando, me patrocina. Ele ouve mesmo. Beleza, pessoal, muito legal. E vocês estão... Eu vi que vocês divulgaram aí no Twitter um teaser de um jogo 2D. Isso. Bom, esse na verdade, assim, como a gente lançou a Lila já, né, pro Gear VR, pro Oculus Go e tal. E aí, na verdade, por que a gente postou esse vídeo? Porque em todos os eventos que a gente foi, praticamente, a maior parte das pessoas que iam jogar a Lila lá, eles ficavam dava a impressão de tá sempre esperando um jogo 2D meio que pra você jogar no Switch, que foi bem na época do Switch e tal, ou no PC e tal, e depois era realidade virtual. Eles gostavam, mas sempre tinha um assunto de, podia ser um jogo de, sei lá, de tipo Mario, assim. Que é o que sempre falava. E aí a gente resolveu fazer um teste, a gente fez aquele teste em um mês mais ou menos, um mês e pouquinho.
com um tempo paralelo que a gente estava trabalhando para testar, ver se ficava legal, se a gente arrumava uma publisher, investimento e tal, se o público curte, para a gente dar mais atenção para ela. A gente queria expandir o universo da Lila também, pra trabalhar melhor a história, que a gente acredita bastante na história da Lila. Legal, bacana, confirmado aí, Lila no Switch, logo mais. Exatamente aí, ó. Vamos falar agora sobre VR e AR. Então, VR para quem não sabe ainda nessa altura do campeonato, é sobre realidade virtual, significa realidade virtual, AR é realidade aumentada, mas vindo dos termos em inglês, né? Por isso que em vez de RV, RA, é VR e AR. Enfim, só que tem uma sopa de termos aí. O que vocês acham, assim? Vocês entendem bem o que cada termo significa? Eu, honestamente, assim, eu me confundo às vezes. Assim, claro, VR e AR eu sei o que é, mas MR, XR, não sei, o pessoal... O que é XR, cara? MR é Mixed Reality, não é? Que na verdade é a plataforma de AR e VR da Microsoft, certo? Não. Não, mais ou menos. E XR? Também. Mais ou menos. Expliquem. Você vê que tá fácil. Deixa o especialista explicar, cara. Quando eu estudei na faculdade e tal, pra mim era assim, você tem uma linha, de um lado você tem a realidade, do outro lado você tem, no extremo você tem a realidade, no outro extremo você tem a virtualidade. No meio seria o Mixed Reality. Então, quanto mais você vai para realidade e com menos virtualidade, seria o AR. Quanto mais você vai para a virtualidade com menos realidade, seria o VR. Isso é o que é ensinado na faculdade. Pois é. Mas você acha que isso é aplicado no conhecimento geral hoje em dia disso, do que o pessoal fala? Não, eu acho que se perdeu. Eu acho, na verdade, que cada grupinho tem seu próprio uso e definição. E o XR, para mim, seria quando você está englobando tanto AR como VR, e para não ficar escrevendo AR/VR, você escreve VR. Eu também acho. Parece que é tipo qualquer coisa como de realidade, assim. Isso. Pois é. Não sei. Eu sei que o VR, assim, tá mais em voga agora, mas é uma coisa bem antiga, assim, pelo menos no meio acadêmico. Tem lá em 1968, no MIT, o Ivan Sutherland, eu não sei como é que pronuncia, se é Ivan, sei lá. Mas enfim, ele criou o primeiro headset lá no MIT e desde então, assim, pelo menos no meio acadêmico, você tem pesquisa sobre VR e sobre AR. Só que nunca veio assim pro lado mainstream. Eu lembro que quando eu estava na faculdade, a gente tinha um headset de VR e ele era um trambolhão e foi super caro e era difícil de programar, não tinha manual. Que época que era, Otávio? Isso era mais ou menos 1968, né? Foi assim que saiu o Development Kit desse de 68. Em 69 eu já peguei. Aí... Não, pô. Isso aí foi em 2009, sei lá. Mas sempre assim, era difícil de se trabalhar. E pelo menos na parte de AR, uma coisa que eu sempre odiei era que você sempre teve que usar marcadores, né? E para mim a pessoa nunca ia imprimir uma folha com marcadores para jogar um jogo, por exemplo. Eu sempre tinha isso na minha cabeça, que enquanto tivesse essa questão de usar marcadores, por exemplo, o AR não ia para lugar nenhum. Mas, enfim, a Nintendo aí teve uma tentativa em 95 com o Virtual Boy de fazer um VRzinho, mas a única coisa que ela conseguiu foi prejuízo e dar dor de cabeça em criança. E depois a gente viu uma tentativa aí de usar AR com a iToy no PlayStation 2, depois teve Kinect no Xbox, que já era um pouco mais sofisticado, né, mas já não usava marcadores, reconhecer o seu corpo e tal. Tinha a PlayStation Eye. Não, né? Quando lançaram o Kinect, falaram maior revolução, maior inovação. Isso aí foi... Tem uns jogos muito bons, né? Tipo, na época tiveram. Foi bem legal. Mas eu acho que não teve tanta revolução quanto eles previam que fosse ter, né? Pois é, o Kinect eu acho que ele teve muita propaganda, assim, ele tinha
assim, ele era muito bom para algumas aplicações, mas eu acho que foi mais propaganda. Ah, tinha os jogos legais, né? Você acha qual a chance de me levantar pra jogar mais de 2 vezes aquilo? Tinha uma questão do reconhecimento dos bones, né, dos ossos do corpo e tal, para você ser o esqueleto. Tinha uma tecnologia legal, tanto que o pessoal pegou o Kinect para usar para aplicações geral no computador, né? Eles usam pra motion capture também hoje em dia. E tinha também o equivalente da Sony, que ela acabou querendo competir, lançou o PlayStation Eye, só que o PlayStation Eye também precisava de marcadores, ou então dos controles Move, né? Detectar as coresinhas do Move. Mas não foi algo assim que vingou muito. E eu acho que o problema do Kinect também foi que a Microsoft quis empurrar obrigatoriamente assim, aquele negócio para estar ali filmando você o tempo todo e ouvindo sua voz o tempo todo e querendo que você usasse comandos de voz tipo, que não funcionavam direito, pelo menos em português ou em inglês das ruas. Mas aí as coisas foram evoluindo até que em 2012 um menino chamado Palmer Luckey, com mais um... Sortudo esse cara. Ele é sortudo. E ele tinha uma ideia ali na palmer da mão dele, que era... Nossa. Era criar esse headset aí, de VR acessível, entre aspas, para jogos, né? Então, ele se juntou com os amigos, eles criaram a Oculus e fizeram o Kickstarter aí para a primeira versão do Oculus Connect. Eu acho que ainda em 2012 eles lançaram o DK1. Vocês tiveram contato com DK1 ou DK2 quando, assim, pela primeira vez? Eu mexi em 2000. Nossa, eu tava na raiva ainda. Nossa, você mexeu na Hive? Eu mexi acho que em 2013. Não, tava na Hive. Eu mexi em 2013 no DK1. No DK1, foi isso, acho. Eu acho que eu só fui mexer, acho que em 2014, no DK2 já, mas tipo, só testei, assim, pra desenvolvimento. Eu acho que eu só peguei, assim, pra conhecer mais lá na Black River mesmo, em 2015. Cara, eu nunca mexi nessas paradas, cara. É bom que você não passava mal, né, mano? Porque deixava mal pra caramba, era muito ruim. Graças a Deus, cara. Na verdade, eu nunca fui muito fã de AR e VR, cara. Eu não sei, vocês acham que devem... É polêmica. Eu acho que vocês devem gostar pra caralho, assim, da ferramenta que vocês usam e tal, dia a dia, e até porque... de certa forma, meio que o ganha-pão de vocês, né, pra Skullfish, mas, cara, eu, sinceramente, eu não curto nem um pouco, assim, velho. Mas por que você não curte muito? Não, então, cara, acho que eu não gosto muito, assim, por conta da... A tecnologia eu acho estranha, cara, porque toda vez que sai uma coisa sobre, sei lá, AR, VR, XR, e você vê as empresas meio que querendo forçar, assim, todo mundo a abraçar essa ideia, e a galera fala, né, isso aqui vai ser revolucionário pro mercado e não sei o quê, mas nunca é, saca? É uma tecnologia massa, eu acho, assim, uma tecnologia muito legal, mas nunca é algo surpreendente, sabe? Se você comparar com o que tinha, sei lá, 5 anos atrás, pra mim é quase sempre a mesma coisa, né? Você usou os últimos VR, assim, tipo, sei lá, as últimas experiências, não? Então, eu usei algumas coisas, assim, tipo, eu joguei, tipo, sei lá, o PlayStation trouxe coisa nova, aí tem, tipo, Vive trouxe coisa nova, controles novos e tal, mas assim, na minha opinião, muda bastante a tecnologia, só que a experiência em si continua sempre a mesma, sabe? Entendi. Já testou o Oculus Quest? Não, esse eu não testei ainda, não. O Oculus Quest é foda. É muito bom. Você tem, mano, deve ter. Você curtiu, Theo? Eu curti. Pô, é muito estranho você não ter os cabos, ter a liberdade, Nossa, deve ser ótimo. 6 graus de liberdade. Parece que sempre vai enroscar e não enrosca, né? Eu joguei o Super Hot e eu tava, tipo, querendo desviar das coisas, mas eu ficava aquele negócio que, pô, não posso sair do lugar. Aí depois que eu percebi que eu podia, nossa, foi tipo mind-blowing. Assim. Eu, caralho, posso andar aqui. Eu testei o Quest quando ele era Santa Cruz, acho que foi ano passado, talvez, que eles estavam. Acho que foi ano passado que eles estavam mostrando. E na época já foi bem da hora, assim, tipo, o esquema do cabo, que é o principal pra mim, porque você perde a noção mesmo, né, assim. Aí a Oculus
foi fundada, lançou o DK1, e aí eu acho que foi um tipo... O Kickstarter teve muito sucesso, e o pessoal começou a abrir os olhos assim, tipo, epa, tem um negócio aí, acho que dá pra ganhar dinheiro com isso, e tipo, isso virar mainstream, né? Lá por volta de 2013, a Oculus vai e contrata ninguém mais, ninguém menos que John Carmack, que já vinha aí pesquisando sobre VR, construção de headsets mais acessíveis, já vinha conversando com o Palmer Luckey nos fóruns, e acabou que a Oculus contratou John Carmack, e em 2014 o Facebook foi lá e comprou a Oculus. Comprou a Oculus por alguns bilhões, eu acho. Acho que foram bilhões. 2 bilhões. 2 bilhões. E aí foi outro fato bastante importante assim, para a Oculus e para o mundo de VR em geral. Aí, em 2014 também foi lançado o DK2, que a gente já falou aqui, que a gente chegou a utilizar. E o Google começou a namorar também essa ideia de VR e AR, e lançou o Google Cardboard. Na verdade, você permitia os celulares do Google, a princípio, eu acho, a virarem um dispositivo VR, que você ficava com visão estereoscópica, e podia botar um cardboard, uma caixa de papelão, para virar um óculosinho de baixo custo. Portátil. Nossa, eu tinha impressão de ser antes isso. Tipo, o cardboard parecia antes pra mim. Pois é, eu fiquei meio impressionado com as datas quando eu estava pesquisando, porque eu também tinha algumas impressões erradas na cabeça. Mas, pois é. O cardboard, inclusive, a gente portou o Find Monsters pra cardboard, né? Mas nunca lançou esse aí. Pois é. Aí, pois é, o cardboard, ele era bom porque ele era bastante acessível, mas ao mesmo tempo, eu não sei se ele causava uma boa impressão, e acaba que algumas pessoas que... Eu sempre vejo muito esses comentários, tipo, a pessoa, você vai falar de VR, a pessoa, eu testei o cardboard, era uma bosta. Aí você fica, pô, né? A gente teve muito essa experiência, assim, para apresentar coisas para clientes por aqui, porque no começo, a gente, quando ia e tal, geralmente, a maior parte dos clientes falavam que já tinham testado e que não gostavam. Aí eles geralmente não sabiam explicar o que era que eles tinham testado. Eles falaram, não, o óculos lá que você põe. E era sempre aqueles óculos, não só o cardboard, mas aqueles genéricos, sabe? Que tem 30 mil versões iguais. Sim. E aí, geralmente, só de você colocar o Gear, né? Que é o melhorzinho de celular, era pelo menos, já era, tipo, outra parada, assim. Então, isso a gente sempre teve, tipo, muita dificuldade em todos, assim. Sim, era muito difícil mudar a impressão que a pessoa tinha, a primeira impressão, né? Depois do cardboard. Com o Gear VR, o pessoal ficava bem impressionado já. É o mesmo problema que a galera tem com Android, assim, saca? Os usuários de iOS falam, mas Android é uma merda. É lógico, os caras só testaram os celulares bem fracos, saca? Se eles testarem um celular bom, que roda... exato. Que roda Android, eles vão ver que o problema não é o Android, saca? O problema é o celular que eles usaram. Como iPhone, você só tem o iPhone, tá ligado? Não é. Aconteceu isso comigo, cara, essa coisa do Android e achar que era uma porcaria ou não, porque eu usei Android a primeira vez na versão 3, sei lá, e era muito ruim, cara. E daí, depois que eu troquei o meu celular, que aí eu passei a ter uma experiência melhor, que eu falei, realmente isso aqui é bom. E depois que aconteceu esse negócio do cardboard, teve um monte de porcaria que apareceu no mercado, né, velho? Todo mundo querendo, tipo, apresentar a sua própria tecnologia VR, não sei o que, e começou a, sei lá, inflar o mercado e um monte de dispositivo lixo, cara, sei lá, muito estranho. É pro bem e pro mal. É pro bem porque espalha, né? Mas pro mal, espalha. A pessoa acaba tendo o primeiro contato ruim e fica achando que é tudo ruim. Mesmo o Gear VR que já era melhorzinho, mas quando você pega um Vive da vida, aí sua cabeça explode, assim. Comparável, né? Você tendo a liberdade para se mover e tal. Mas falando de Vive, em 2015... A Oculus anuncia parceria com a Samsung para lançar o Gear VR, e a Valve do nada lança o HTC Vive. E todo mundo fica, caralho. Nossa, foi do nada mesmo? Eu nem lembrava como é que foi o lançamento. Então, eu tenho uma boa história disso também. Ô Rafa, não sei se você lembra, mas quando a gente foi pro Vision Summit, foi em 2015. E aí, foi 2015? Não, 2016? Não sei. Não, foi lembro que a gente botou lá os nomes nos negócios lá.
Então, foi muito especial esse Vision Summit, porque quando a gente foi, eu esqueci o nome dele agora, o cara da Valve. O CEO da Valve. Ele anunciou pra todo mundo, todos os desenvolvedores que estavam lá, que cada um ia ganhar o seu próprio HTC Vive pra começar a desenvolver. Ah, sim. E isso foi muito legal. Que foi assim que chegou os dois. Foi assim que chegou lá os dois primeiros pra Black River, não é? Exato. E chegou muito rápido, tipo, a gente voltou do evento, acho que 1 ou 2 semanas chegou o negócio. E em Manaus, né? Então, continuando aqui a timeline, em 2016 ocorreu o lançamento do Oculus Rift e do HTC Vive. Com poucos meses de diferença, eu acho que o Vive saiu primeiro, não lembro. Mas uma coisa que foi bem... pesou bastante pro lado... positivamente pro Vive, porque ele já saiu com 2 câmeras, 2 controles, um tracking muito bom, enquanto o Rift eu acho que ainda não tinha os controles, ou era um controle bem primário, eu não lembro. Vocês lembram? O Rift não tinha controle, era aquele tipo, era do Xbox. Pois é. Isso foi bem frustrante assim no lançamento. Ao mesmo tempo, o Google lançou o Google Daydream, que era tipo um concorrente do Gear VR, e o Google veio bem agressivo assim, em termos de marketing, de apoio aos desenvolvedores, para bater de frente com o Gear VR. E também a Microsoft chegou com o HoloLens, só que tipo $3.000, se você quisesse. Ainda é $3.000, eu acho, hoje em dia. A nova versão. É 3 ou 5, né? Acho que tem uma versão lá que é 5, não lembro qual que é a diferença. Mas ele ainda tá em desenvolvimento, não é? Isso, ele é mais assim. E a Microsoft parece que mudou mais assim, o foco para a indústria, né? E não para consumidor. Também, né? Por esse preço. Eles são um dos maiores clientes dele, acho que o maior, sei lá, é o Exército, não é? Americano. A NASA usa bastante. Não com o Exército, mas com os funcionários não queriam que isso fosse usado pelo Exército. Uma das melhores experiências que eu tive com esses headsets foi o HoloLens, cara. É muito louco, né? É muito foda, cara. Você se sente tipo Homem de Ferro, assim. É muito bom. Se eles conseguissem aumentar o sensor, não sei se o Magic Leap, eu nunca testei o Magic Leap, mas se o sensor é grande... Eu testei o Magic Leap, não testei o HoloLens, mas o Magic Leap, pelo que eu ouvi falar, o campo de visão é maior do que o HoloLens, né? Ele não ocupa o olho inteiro, assim? Não, pois é. Eu achei o Magic Leap muito bom, assim, eu fui com expectativa... Eu participei de um workshop aqui em Vancouver, né? Na Magic Leap. E eu fui com expectativa bem baixa, porque eu sempre via o pessoal falando mal no Twitter que o Magic Leap era mais propaganda e tal, que era bem ruim. Só que eu gostei, assim, eu achei ele bem foda. Os gráficos dos jogos ou experiências que eu tava mexendo eram bem bons, assim, o tracking muito bom. Eu não percebi nenhum drift em nenhum momento. Drift seria tipo você tá se mexendo e as coisas que estão grudadas no mundo, elas meio que deslizarem, né? Tipo a precisão não ser boa assim da realidade aumentada. E eu não percebi isso no Magic Leap. Eu achei muito bom o traqueamento do ambiente. Só que realmente o FLV, o campo de visão, ele quebra muito a experiência, porque você quer olhar assim para baixo e você vê ele cortando. Aí o próprio Magic Leap, ele tem uns tutoriais para você fazer tipo um fade assim nas bordas. Para disfarçar, né? Mas, Theo, uma pergunta. O Magic Leap, ele tipo, faz a refração e oclusão, rola isso da hora nele ou não? Rola. Da hora. Assim, não é perfeito como tipo aquele que a Apple mostrou recentemente, mas era bom assim, mas eu acho que era parecido com o do Google Tango, que ele cria mesh, né, e consegue fazer essa oclusão, mas é naquele esquema de pega a mesh das coisas estáticas, né, ele não reconstrói. Ele não fica reconstruindo, né, porque eu usei só do Magic Leap, eu usei aquele editor, né, que eles mandaram para fazer os testes e tal, e simulador, e aí no simulador ele mostra, tipo, criando as meshes e como você pode ver, porque lá as meshes elas são paradas, né, então era uma dúvida. Aquele simulador deles é muito bom.
Eles têm umas ferramentas boas pra gente. É. Em 2017, a Apple lança o ARKit com o iOS 11 e meio que, como muita gente tem iPhone, todo mundo acaba pegando a atualização do iOS, muita gente teve aí seu primeiro contato com o ARKit e com a R em geral. Mesmo que seja assim para colocar emoji do rosto, já é alguma coisa para o pessoal conhecer a R. Apesar disso, teve muita gente assim, tiveram alguns trabalhos de pessoas usando o ARKit para fazer face capture, tipo o mocap do rosto, só que para mapear isso para objetos 3D, né? Eu vi uns trabalhos desses no Singapura, eu acho. Nessa época, o Google tinha lançado também um... Eu acho que era só desenvolvimento, né? Foi em 2018. Saiu... O do Google foi? Ah, o iCore, né? É, o iCore. Não, ele tinha um device, como que era? Tanto que a gente fez uns Tango, testes lá no... O Google Tango. Ele falou, o Theo falou. Nossa, o Tango, ele foi tipo, ele parou, né? Eles droparam ele. Droparam? Eu acho que sim, porque... Então, Tipo, eu acho que ele era só um experimento pra tecnologia deles de AR, né? Que depois virou o ARCore. Eu acho que foi algo assim, não tenho certeza. eu acho que eles, tipo, meio que... É porque o Tango tinha um desafio tecnológico, né? De você botar várias câmeras no dispositivo e, tipo, eles não conseguiam... não tem espaço no celular pra você ter várias... Hoje em dia eles já estão fazendo, mas na época não tinha. Fala isso pro S10 que tem 5 câmeras. Pois é, por isso que eu corrigi, que hoje em dia eles têm. Mas... Pra qual que tem 5 câmeras? Acho que eu não conheço. É o S10. O S10. Ah, tá. Eu entendi F10. Eu falei, porra, é um caça essa porra. É praticamente uma bazuca, cara. Mas eles meio que tentaram se aproximar mais do ARKit, eu acho, depois que eles viram assim que o ARKit conseguia fazer umas coisinhas legais. Então, pois é, o ARKit lá em 2017, vocês tiveram alguma experiência assim com o ARKit? Fizeram alguma coisa? A gente fez sim, a gente tem uma história na época do ARKit, quando tava sendo lançado, ele tava acho que em versão beta, né? Você quer falar, Gabi, de como foi mais ou menos? Pode contar, não tem problema. A gente, tipo, porque a gente foi lá pra Malásia, né? E uma das cidades que a gente foi Singapura, e a gente conheceu o Google, a Apple lá de Singapura. E na época a gente estava mostrando a Lila, que estava em desenvolvimento, e eles não tinham nada, não tem nada de VR ainda. E eles falaram, lembraram disso, né? Guardaram. E aí depois de um tempo aí nessa época, acho que foi 2017, mas eu não lembro o mês, assim, sei lá, foi tipo março. E o pessoal lá de Singapura indicou a gente pro pessoal da Apple aqui do Brasil. Falou, esses caras têm aí, tipo, um jogo legal de VR e talvez vocês possam usar pra alguma coisa. Porque ia ter um workshop da Apple aqui no Brasil. Acho que, se eu não me engano, tiveram 4 no mundo, que era pra época do ARKit. E eles convidaram a gente pra ficar lá, a gente ficou 3 dias, acho que foi, trabalhando com a equipe lá deles e tudo mais, e com interações, fazendo workshop. E aí a gente meio que fez a Lila lá, que lançou a Lila do ARKit em 2 semanas, assim. E aí a gente lançou, depois a gente melhorou um pouquinho e tal, mas a gente lançou e quando lançou conseguiu ter feature e tal, teve bastante exposição, mas foi legal porque, tipo, foram eles que entraram em contato falando pra gente, assim, isso aí foi bem legal. Criou uma parceria importante pra gente. E a gente pegou a tecnologia bem no começo, assim. Não, eu não lembro de ter feito nada com ARKit, não. Cheguei a mexer com ARCore. É legal. E então, voltando aqui, em 2017, a Microsoft vai e lança sua suíte de... não chega a ser... um device, né? Pois é. Ela lançou tipo uma plataforma chamada de Windows Mixed Reality, que daria suporte a dispositivos de várias marcas diferentes, né? E tá aí até hoje, acho que tem da Samsung, da Lenovo, da LG, tem vários dispositivos que eles são bem assim, high-end, mas não sei se estão vingando muito, mas enfim. Mas eu acho legal porque foi um esforço de criar uma plataforma que fosse... É porque até então, cada empresa lançava o seu, tipo, a Oculus tinha o Rift, a Vive tinha a Vive,
E eles eram coisas bem diferentes, assim, você meio que tinha que escolher qual dos dois você quer suportar, não era um negócio tão fácil. A ideia do Mixed Reality é interessante, porque aí você tem várias empresas fazendo seus dispositivos e suportando essa plataforma. Isso facilita para os desenvolvedores, porque a gente mira numa plataforma só, e daí o usuário ele tem a opção de comprar de várias. Tem várias opções de comprar, tem uns mais baratos, outros mais caros. Massifica, só que. Né? Exato. Isso é bom. Pois é, porque eu vejo muita gente querendo comparar tipo, esse boom de VR e AR com o Kinect, dizer que é tipo só o gimmick que vai passar. Só que tem uma diferença bem grande aí, que tipo, o Kinect era um esforço da Microsoft para empurrar um dispositivo para os usuários, enquanto que VR e AR já é um negócio bem da indústria mesmo, bem fragmentado, com várias iniciativas diferentes. Tem muita empresa já investindo, né? Isso. E como a gente vê, todo mundo tem progresso, assim. Não é algo que vá parar. Eu acho que veio pra ficar mesmo. Acho que uma coisa bem clara pra mim que mostra que, tipo, vai rolar, assim, é quando você vê colaboração entre empresas que teoricamente são concorrentes para fazer a tecnologia rolar, tipo Steam mesmo, né? Steam, a Oculus, Facebook e tal, eles meio que se colaboram entre eles lá para criar e para suportar. Você pega o Vive, o Oculus, você consegue usar ele no Steam lá, normal, ele tem todos os tracking certinho, não tem nenhum tipo de bloqueio e tal. Então não adianta ficar, acho que faz sentido ficar criando um monte de bloqueio pro usuário final, ele não quer saber disso. É de interesse deles vender. E outra coisa que mostra, assim, que é algo que veio para ficar, é também se você pegar e for olhar os dispositivos móveis, a arquitetura, você vê que eles estão adaptando a arquitetura para dar suporte para o processamento que é preciso para VR e para R, né? Se você for estudar a parte a arquitetura mesmo, de CPU, GPU, de dispositivos móveis. E também as bibliotecas gráficas, assim, se você, as APIs gráficas, se você for ver OpenGL, Vulkan, essas coisas, que elas estão evoluindo para DirectX, estão evoluindo para ficar mais fácil assim, você lidar com estereoscopia e coisas desse tipo. Passa muito rápido, né? Só queria fazer uma correção, pedir desculpa aqui para minha amada Sony, eu esqueci de falar do PlayStation VR, que foi importantíssimo. Foi lançado em único focado 100% em jogos, né? Pois é, isso foi muito importante porque é jogo, né? PlayStation aí, mostrando que e é o tem mais vendido, né? Isso. E tá lá, foi em 2016. E, pois é, eu sempre fiquei com... A Sony lançou o PlayStation VR e eu sempre fiquei com aquela impressão de que a Microsoft ia lançar e anunciar uma parceria com a Oculus pro Xbox, mas nunca aconteceu. Ficou só na minha cabeça. Quase rolou, né? Pelo que tem os boatos, né? Pois é, eu acho que a Microsoft ficou traumatizada com o Kinect, não sei. Não quer mais investir assim. A gente tava num evento, eu não lembro qual que era. Se era. Acho que era Game Connection, acho que era. Eu não lembro que tinha, foi 2017 mesmo. E o pessoal da Microsoft passou no stand lá, falou: vocês que mexem em VR, vão na conferência, não pode perder, não sei o que e tal. E, tipo, informalmente, quando você conversava assim, eles pareciam estar fazendo algo, mostrando o que queriam estar trabalhando nisso. Mas foi quando eles anunciaram o de PC, né? Eu acho que eles nunca vão lançar o de videogame. Pelo menos eles nunca demonstraram interesse, né? Nem agora que saiu, eles vão fazer um novo videogame, eles não falaram nada, né, disso. Pois é, pro PlayStation 5, a Sony continua mencionando VR e no anúncio do Xbox Scarlett, eles não falaram nada. Então. E a Sony parece que vai diminuir os cabos, né? Não vai precisar mais de 30. Cara, pois é. Isso vai ser ótimo. Cabos. Estamos quase terminando aqui a timeline. Em 2018 saiu o R-Core, que seria o equivalente do Android pro ARKit. A Magic Leap lança sua primeira versão depois de muito enrolar. Também acho que é 2.000 e tantos dólares e bem restrito assim. Eles são bem restritos para quem eles enviam os kits de desenvolvimento. A Vive lançou na China um Vive Focus. Eu acho que depois lançou no Ocidente também, que seria um Vive sem cabos, né, com meio que 6 graus de liberdade. Seria tipo um óculos
Quest da vida, menos potente. E a Oculus lançou o Oculus Go, e com o Oculus Go ela meio que fecha o caixão ali do Gear VR e do Google Daydream. Acho que acabou a parceria com a Samsung e tipo, a Samsung nunca mais falou de Gear VR. E o Google, acho que ele só foi deixando de falar do Daydream até que todo mundo esquecesse. Todo mundo esqueceu. Ele nunca foi, né, muito bem, tipo, avaliado, eu acho, né? Cara, mas eu lembro quando eu fui, acho que na GDC de 2017, tinha um stand enorme do Google. Sim, deles, E, tipo, depois, nada. Largaram, né? É que não pegou, né, tipo... E o Oculus Go é basicamente o Gear VR, só que com o celular já embutido. Então, não fazia sentido continuar com o Gear VR. E em 2019, chegamos aqui no ano que a gente está, a Oculus lança 2 novos dispositivos, que seria o Rift S e o Quest. O Rift S, que é uma versão do Oculus Rift atualizada, onde, assim, já acho que agora a gente já pode falar dessa questão dos cabos. Uma coisa que sempre incomodou bastante gente, ou incomoda assim, quando você vai mostrar para alguém pela primeira vez um device high-end de VR, é porque tem muito cabo e a configuração é um saco de se fazer. Eu lembro quando a gente ia mexer lá na Black River do Vive, tinha que fazer o setup, aí botava a câmera de um lado, a câmera do outro, ligava acho que 4 cabos num hub e abre o Steam, faz o mapeamento da sala, e depois vê se tá tudo certo, tá tudo torto. Alguém passa, dá uma bica no sensor. Chato assim. Sem contar que você tem que ter uma sala gigante, né? Tem que ter uma sala gigante e fica aquele monte de cabo saindo do headset, você fica se enrolando. É bem chato. Aí agora com o Rift S, eu acho que vai ser assim daqui pra frente com os novos devices. Eles estão, agora que está meio que estabelecido o que é um sistema VR, eles agora estão focando em simplificar, que é o que o usuário quer, né? E então no Rift S eles pegaram todos esses cabos, transformaram em um único cabo USB e plugam no headset e pronto, o setup é mais fácil de se fazer. Eles usaram meio que igual do Windows, né? O Windows MR lá. Pois é. E tipo, eles estão facilitando essa parte de setup. E já com o Oculus Quest já é o que eles chamam de untethered, que é sem cabo nenhum. Você tem 6 graus de liberdade, você pode... o headset detecta se você está seu movimento, né? Em 3 dimensões. E também a sua rotação em 3 eixos, né? E é um dispositivo que ele não depende de um processamento externo. Então você não precisa estar atrelado a um computador, não precisa estar com um dispositivo na sua cintura, como o Magic Leap, por exemplo. Ele é autossuficiente. Você tem ali 2 controles também que são reconhecidos com 6 graus de liberdade. E para mim o Oculus Quest é a maior revolução assim, desse ano em termos de VR. É um dispositivo fantástico e que se ele fosse um pouco mais barato, eu acho que ele ia para as massas, assim. Porque acho que ele tende a baratear, né? Tomara, espero que sim. Eu ainda acho meio caro, assim. Eu não compro, eu acho que ele não vale ainda o valor que cobram. Você acha que quanto que seria o preço correto, assim? Até $300 eu acho que seria aceitável. Porque assim... Mas ele é 300, não? Não, 299? 499, né? Ou ele é 399 ou 499. Deixa eu ver aqui. O de 64 GB é 399 e o de 128 é 499. Mas assim, eu achei um avanço muito importante para a indústria. E também esse ano foram eu acho que isso é muito bom para massificar também, porque tipo, isso. O consumidor normal, ele não vai plugar um monte de cabo, não vai ter um computador mega potente também. Isso é muito bom para massificar. Foi o que eu li nos reviews do Quest, tipo, desse pessoal que não é, assim, o pessoal que é mais leigo com relação a VR, que foi testar, eles
falavam disso, que tipo, pegaram um headset, botaram na cabeça, em poucos segundos já tava tudo setup tudo certo, já tava pronto para jogar qualquer coisa. E tipo, ele tem uma maletinha que vem com ele, que é tipo, é muito bom para você levar para qualquer lugar, bem portátil. E eles estavam reforçando bastante esse ponto. Foi isso que fez o Gear VR fazer tanto sucesso, né, cara? Porque você já tinha, em teoria, já tinha o celular, era só comprar o headset e enfiar o celular nele e já era, né? Isso. Então reduz os steps que a pessoa tem que ter pra conseguir jogar, né? Porque é muito difícil, que nem você tava falando, tá, no começo, que tinha que traquear a sala, tinha que fazer um monte de coisa e tal. Pro consumidor normal, tipo, isso é tantos steps, pra aprender tudo isso é muito difícil. E ensinar a pessoa numa tecnologia nova já é bem difícil. Por exemplo, no ARKit, quando a gente tentava fazer alguns testes lá pra fazer o jogo, era muito difícil quando a gente ia testar com alguém, ensinar a pessoa que ela podia andar e o jogo ia ficar no ambiente. Então, tipo, apresentar uma nova tecnologia para uma pessoa, para o consumidor final, já é muito difícil. E reduzir esses steps que tinha antes foi muito bom mesmo. Pois é, muito legal, muito importante. E esse ano também foram anunciados o Vive Pro e o Vive Pro Eye, que são a evolução da HTC Vive. E o Vive Pro Eye, ele já é um negócio que já é outra evolução na tecnologia, que já é um sistema que vai vir com eye tracking, ou seja, ele vai traquear o seu olhar. Então, com isso, você pode usar para gameplay, pode usar para melhorar o processamento do seu jogo, já que você sabe para onde o usuário está olhando e você pode, então, esconder coisas que não estão no ponto de vista do usuário, por assim dizer. Só um detalhe, eu acho que tem só um erro aqui, que o Vive Pro não foi de 2019, ele foi 2018. Ele foi... Eu não sei se ele já foi lançado... Ele foi só anunciado ou foi lançado já? Anunciado ele foi ano passado, né? Mas agora ele já... disponível. Não sei se ele... Não lembro agora se ficou nas lojas a partir desse ano, mas ano passado, tipo, tinha um monte de gente já que tinha. Ainda sobre o Rift S. O Rift S tem outra coisa que é... Tanto o Rift S como o Quest, eles vieram com uma evolução da tecnologia também muito importante, que é você não precisar ter mais as câmeras. Porque, como a gente estava falando, o setup é um saco. Você tem que botar as câmeras e tal para você fazer o que a gente chama de outside in tracking, tá certo? Outside in tracking, Inside out tracking, sorry. Não. Inside out é o que tem agora. Então... o outro era outside in, assim. Isso, pois é. Até então, o tracking era outside in. Então você tinha que botar essas câmeras e fazer esse setup. Só que e também era uma das coisas que era bem chata de se fazer. Aí agora, com o Rift S e com o Quest, você tem o inside out tracking. Ou seja, o dispositivo ele tem umas câmeras dele que fazem esse mapeamento do ambiente externo para você. Então, você não precisa mais ter essas câmeras de fora traqueando os seus movimentos e mapeando com o device. Agora ele é, por assim dizer, standalone em termos de traqueamento. Agora, só não estou lembrado se o Vive Pro já é inside out também. Eu acho que ele... Eu não tenho certeza, viu, na verdade. Eu acho que ele usa ainda os sensores. Então, beleza. E enquanto o Rafa checa ali, porque eu deveria ter checado, Que incompetência, né? Para terminar 2019, então a Valve anunciou do nada de novo um novo headset Index, para ter aí colaboração, mais um aí no ecossistema junto com o Vive e Oculus Rift. E uma coisa legal do Vive Index é que você tem uns controles que identificam seus dedos, fazem o traqueamento de seus dedos na mão, o que a galera já tá usando aí para fazer altas loucuras em jogos. Loucura. Então, eu procurei aqui, que eu não rapidinho, né? Mas, tipo, no pacote que vende ele, por exemplo, na Amazon, tem lá as caixinhas. Então, eu acho que ele usa os sensores normais. Acho que ele é a mesma coisa, só que ele tem a única coisa, acho que a melhoria, assim, além do áudio, os straps lá e tal, e a tecnologia dele é
é o negócio de AR dele, mas ele usa o mesmo tipo de tracking, sim. Parece. Nossa, legal. Steam VR 2.0 tracking. Só falou que é porque ele suporta uma sala maior, acho. Legal. Porra, maior, precisa suportar uma sala menor, cara. Cara. 20 por 20. No Japão, É que eu acho que eles não focam, né, tipo, em sala menor, eles querem que se foda. Então, pessoal, para concluir aqui essa nossa conversa, qual a visão de vocês aí para o futuro aí? O que vocês esperam? O que vocês acham que ainda está faltando? O que vocês acham que vai acontecer aí? Bom, eu acho que falta principalmente massificar, né? A tecnologia VR. Eu acho que ainda, tipo, tá tendo esses standalones, tá melhorando bastante coisa. Mas falta ainda massificar e falta ainda conteúdo para ter mais motivo para comprar esse tipo de device. Eu acho que quando tiver mais coisas assim, vai ter mais gente comprando, mais gente sentindo que vai fazer sentido na vida deles comprar também. Tipo, meio que falta tipo, o Uncharted do VR, né, cara? Então. Uma coisa que eu achei legal é que, tipo, que eles estão investindo pesado assim, no Quest, e eles pegaram vários dos best-sellers, assim, por assim dizer, do Rift, e estão portando pro Quest. Tanto para mostrar que o Quest, de certa forma, é potente, e aumentando aí a biblioteca do Quest. Mas você viu que o sistema de aprovação deles é diferente pro Quest, né? Não tô sabendo. A Oculus, tipo, se você quiser mandar, tem um sistema, tipo, desde o começo eles anunciaram, assim, mais ou menos assim, se você quiser fazer um jogo pro Quest hoje, você tem, idealmente, em vez de você gastar dinheiro já fazendo tudo, você faz um concept, tipo, de 3 slides para ele, e mostra para eles, envia lá na plataforma deles por que é bom ter esse jogo. E aí eles vão revisar e falar, beleza, é um jogo que talvez role, trabalhe nisso, porque eles estão, tipo, limitando os jogos. A ideia deles é que, tipo, todo jogo que qualquer consumidor do Quest pegar, ele tem que ser excelente, assim, é o que eles pretendem. Não é igual, sei lá, o Oculus Go. Tipo isso. Ele não é igual o Oculus Go ou o Gear que, sei lá, qualquer um quase põe lá. O Oculus Go, ele praticamente pegou todos os jogos do Gear e disse que eles estavam disponíveis no Go, né? Eu acho que a gente deve ter acontecido na Black River, mas pra gente lá na Arcact, tipo, uns jogos que a gente não tinha meio que autorizado para sair do Go, eles estavam disponíveis no Go. Foda-se, né? E o que mais? E vocês, Vicky e Brunão? Vocês têm vontade de voltar a trabalhar com VR? Cara, ter vontade até tem. Inclusive, no trabalho lá, agora, a gente está estudando a possibilidade de trazer um dos jogos que a gente tem, né? De trazer uns dos jogos que a gente tem lá pro AR agora, que o foco da empresa lá é mais no público do iOS, né? Usuários de iOS. Então a gente está estudando a possibilidade agora de trazer esse jogo no AR e talvez com essas mudanças que teve aí na tecnologia, a gente tá usando a Unity lá, então tem todas essas melhorias e mudanças do Foundation, né, que eles trouxeram agora, 2.1, que eles tem um monte de feature que eles não davam suporte antes, e Object Tracking, Face Tracking, um monte de coisa que agora eles estão dando suporte, né, e tem ainda o 3.0 lá que está no preview da Unity, mas também tá cheio de coisa. Então é uma possibilidade de a gente voltar e eu até fico animado, assim, dependendo do que for para ser feito, né, qual for o design da aplicação, assim, eu acho que dá até uma animada de voltar a mexer. Não, o que eu ia perguntar pro Rafa e pra Gabi é que, tipo, tem todas essas tecnologias que a gente falou diferente de AR, VR, não sei o que, né, pela timeline, que foi gigantesca, mas a minha curiosidade é se vocês têm preferência por alguma, sabe? Se tem alguma coisa que é, tipo, favorita, assim. Certo. Deixa eu pensar. Cara, eu gostava. A favorita é que dá mais dinheiro, né? Seria, né? Por causa nenhuma delas pra gente. Não, tô brincando. Não, eu acho que, tipo, eu prefiro trabalhar com
não trabalhar com VR. Tipo, o que eu mais curto é não fazer o tanto VR mais hoje em dia, porque, por exemplo, fazer AR pra mim acho que é um pouco mais simples, assim, é um pouco mais rápido de fazer. O VR geralmente, apesar de ser, ele é bem legal, assim, só que geralmente é um estresse muito maior pra atingir um resultado legal, sabe, assim. E é muito, tipo, falando não só de jogos, mas é muito mais difícil vender, eu acho, pra gente que é pequeno, é muito mais difícil vender uma experiência muito legal em AR, que o cliente aceite pagar, e vocês têm uma ideia aí que é geralmente um valor mais alto do que para fazer alguma experiência menor no AR, assim. Eu gosto de trabalhar mais hoje em dia, desde o AR-Kit e tal, eu gosto de trabalhar bastante com o AR-Kit e tal. Talvez com o Quest seja legal, assim, só que eu não desenvolvi para ele. E a gente tem dado preferência em usar também o Windows MR, porque é mais fácil de conectar e tal. Muitas experiências a gente usa ele para mostrar para cliente, por exemplo, porque é simples. Nossa, bicho, vocês tinham que ver como era para levar nas reuniões. Eu ia lá com o Vive, com pedestal, com caixinha. Puta, terminava o bagulho, eu tava suado, mano. Fedendo já. Oi? Trágico, cara, sei lá, é estranho demais, cara. É muito trabalho, dá muito trabalho fazer essas coisas nessas tecnologias. Então, assim, o meu ver, eu acho que a gente ainda tá aqui nessa parte de early adopters, né? Nessa questão do VR, porque ainda é caro. Para você ter um Oculus Rift, um Vive, você tem que ter um computadorzão bem foda. O mesmo para você ter um PlayStation VR, que é mais acessível, você tem que ter um PlayStation 4 ou Pro, que eu acho que no Pro a experiência é melhor ainda do que no PlayStation 4 normal. Então, eu vejo que tipo, a indústria está amadurecendo, a tecnologia eu acho que ela já está estabelecida, mas ainda falta essa transição. Quem tem ainda para mim é early adopter, ainda falta essa transição para o consumidor mesmo normal, assim, que eu acho que é o que vai acontecer com o Quest quando ele for ficando mais barato. Pois é, alguém tem mais alguma coisa a acrescentar? O que eu penso, assim, geralmente disso, do que eu acho hoje em dia, se alongar depois, é que eu tenho a impressão, não sei se é verdade, que, tipo, não vai ser tão forte na parte de jogos, sabe? A não ser que o Quest mude um pouco agora. Porque, tipo, eu não sei vocês aí, se alguém tiver VR, eu não sei quem tem VR em casa e tal, mas muitas das pessoas que eu conheço que tem VR, não jogam, sabe, assim? Eles não têm saco pra, tipo, ligar os bagulho todo e jogar e tal. Geralmente é mais uma curiosidade, joga uma hora e, sei lá, vai jogar daqui 3 meses de novo, sabe? Então eu tenho a impressão que vai ser mais uma coisa que vai ajudar profissionalmente, e vai, eu acho, tá ajudando já. Tipo, se realmente tá, tipo, o Medium lá, esqueci agora o nome lá dos de modelar e tal, mas do que, tipo, pra diversão, assim. Talvez o Quest mude isso. Eu acho que tu tocou num ponto que a gente esqueceu de falar até, que é a questão do conforto, que ainda tem que já melhorou bastante, mas também ainda é um trambolhão pesado assim no seu rosto, né? Esquenta, você fica suando no rosto, e que são coisas que tem que melhorar, né? O conforto também. Legal. Então, pessoal, assim, tô com o tempo tá estourando aqui, então vamos já para a parte final do programa. Mas eu acho que a gente tem que ter uma parte 2, hein? Porque ainda faltou falar sobre muita coisa. Então, bora. A gente tem que falar da parte de desenvolvimento em si, que ficou faltando. Indicações, onde você pode indicar alguma coisa que você tem feito, algum jogo, assistido alguma série, algum filme, algum livro, qualquer coisa que você quiser indicar. O momento é agora, então quem quer começar? O episódio 1 da 5ª temporada do Black Mirror tem tudo a ver com VR e tal. Eu achei bem uma questão filosófica bem interessante de pensar esse episódio. Esse é legal, hein? Black Mirror é muito VR. Tipo, ao invés de falar VR, é muito Black Mirror, né? Espero que não esteja chato igual a última temporada foi, né? Não, essa última tá legal.
Eu posso indicar, então, gente. Vocês podem assistir aí Chernobyl, é muito bom. E depois que acabar Chernobyl, que são 5 episódios, assistam os jogos do Corinthians semanalmente. Meu Deus. Meu Deus. E aí, Vic? Cara, a gente conversou um pouquinho no episódio piloto, mas acho que acabou nem entrando na gravação. O que eu ia recomendar, que eu, de novo, eu tenho feito muito, que é jogar board game, saiam do virtual e se encontrem com seus amigos numa mesa aí, uns quitutes, uma cerveja, no real, exatamente. E vão jogar uns board games, cara, que dá pra aprender muita coisa, seja mecânicas diferentes, ou enfim, tem muito conteúdo fora do virtual, cara. Vamos jogar. Ô, Vic, indica aquele jogo que a gente jogou sexta-feira lá, com o nome. Ah, é verdade, cara. A gente se encontrou aqui em casa pra jogar um jogo, um board game que chama Sheriff of Nottingham. Cara, é muito bom, muito divertido. Pô, eu não fui Legal. porque era meio caro. Nossa. Thiagueira foi? Thiago Foi. veio, cara, tava aqui. Gordinho, Thiago Gordinho. E Eu Então, gostei muito depois do jogo, eu ganhei todas. Os caras deixaram, Bruno. se tivesse online, Não, mas eu vou jogava online. deixar a informação, tipo, eu vou pegar um conteúdo lá no Board Game Geek, e aí eu coloco, se a galera tiver curiosidade de ver como funciona esse jogo, mais detalhes, eu ponho lá no link. Boa. As minhas indicações tipo, reforçar aí o Chernobyl, que o Rafa falou, é muito bom. Sim, são só 5 episódios, mas, tipo, é foda, assim. Chernobyl, eu assisti uma série, tipo, que tem no Amazon Prime, assisti com a minha esposa, uma série muito divertida, que é de comédia e um pouco de drama, assim, que é chamada Fleabag, que são uma série curta, são 2 temporadas de 6 episódios, e ela é a história de uma menina, assim, com o relacionamento dela com a família. Tipo, é muito engraçado, porque ela é muito sem noção. Recomendo aí. Em termos de jogos, recomendo que vocês joguem todos os jogos aí da Skullfish Studios. Olá, aí sim. Lila's Tale. Eita. A Lila aí no realidade aumentada. Vão lá no site deles, o link vai estar no post. Dê uma conferida no trabalho da galera. E tô jogando Gris, recomendo também bastante. Tô jogando no Switch, jogo lindo. Eu queria jogar isso. Nossa, o som é muito bom, os visuais são muito bons. E é isso, assim, de indicação. Mais alguma indicação? E as minhas indicações aqui, só reforçando o jogo aí que o Vic falou, é muito bom, Sheriff of Nottingham. E já que o Rafa falou de assistir o jogo do Corinthians, pô, vai assistir os jogos da Copa do Mundo Feminina, pô. Aproveita que ainda dá pra ver a Marta jogando, que é, tipo, a Pelé da geração, cara. Daqui a alguns anos a galera vai falar dela e você vai poder falar que você assistiu os jogos dela. O Pelé é a Marta, né? Da geração Isso dele. Assistam também os jogos do Vozão aí na Série A. E aí vai dificultar. E é isso, então. Se você quiser seguir a gente nas redes sociais, nós somos Groselha Dev em todas as redes sociais. Tudo que você procurar, a gente tá lá. Twitch, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, tudo. Nosso site groselha.dev, os episódios você encontra lá, os episódios você encontra também no SoundCloud, no Spotify, no YouTube. No iTunes. É praticamente um império da Groselha. Muito chique. No iTunes, aí, eu nem sabia. Groselha com vodka. Pronto, Eita. olha aí. E o meu Twitter é @teldutra. O meu @crossdb. @Vic Hasselman. @Rafael B. Ferrari. E Gabi V. Tobias. E qual o da Skullfish? É Skullfish. É a da Skullfish, cara. É Skullfish VR. Skullfish VR também no Twitter. Vocês têm Instagram, Twitter e Facebook, né? Tem tudo. É tudo a mesma coisa, Skullfish VR? Procura por Skullfish Studios. Os links vão estar na descrição de qualquer forma, então
É isso aí, pessoal. Muito obrigado por terem participado. Foi da hora conversar com vocês. Manjam muito.